Oi, gente, olha eu aqui de novo. E agora para te convidar para você estar seguindo aí conosco as ministrações do Pastor Jaida, as doces influências do Espírito Santo de Deus. Sim, vai com a gente nessa, porque eu tenho certeza que Deus vai te abençoar. Que o Espírito Santo entre em você e abençoe a tua vida. Amém? Mas olha que bênção, hein? A gente poder estar reunido mais uma vez. E hoje estamos com a série As Doces Influências do Espírito Santo, primeira temporada, né? Hoje no capítulo 7, na parte 7, amém? Hoje nós vamos estar falando sobre o Espírito Santo nos capacitando na nossa inteligência, no nosso QI. Irmão, até o Espírito Santo, né? Até o Espírito Santo, né? Trabalha até nessa área na nossa vida. Vamos entrar aí no capítulo 7, amém? No capítulo 7 da nossa série, As Doces Influências do Espírito Santo. E hoje nós vamos para Isaías, amém? Isaías capítulo 11, verso 2. Isaías capítulo 11, verso 2. Acha lá, assim que você achar, me manda um positivo, me manda aí um coraçãozinho que você achou, ok? Aleluia. Isaías capítulo 11, verso 2. Aleluia. Amém, achamos. Diz assim a palavra de Deus: e repousará sobre ele o Espírito do Senhor, o Espírito da sabedoria e de entendimento, o Espírito de conselho e de fortaleza, o Espírito de conhecimento, de temor do Senhor. E repousará sobre ele o Espírito do Senhor, o Espírito de sabedoria e de entendimento, o Espírito de conselho e de fortaleza, o Espírito de conhecimento e de temor do Senhor. Amém, queridos? Aleluia. Vamos lá. Amados, Jesus disse certa vez em Lucas, capítulo 16, verso 8, os filhos deste mundo são mais prudentes na sua geração do que os filhos da luz. Vou ler novamente. Os filhos deste mundo são mais prudentes na sua geração do que os filhos da luz. Ou seja, os filhos deste mundo são mais inteligentes do que os filhos da luz. Amados, esta palavra de Jesus é uma palavra muito forte. Existe uma versão que eu acho mais forte ainda, onde ela traz assim que os filhos das trevas são mais sábios que os filhos da luz. Meu Deus, eu acho isso tão forte, irmãos, tão forte. Porém, também acho isso forte, mas acho isso também verdadeiro. Dando continuidade à nossa série, As Doces Influências do Espírito Santo, né? Dando continuidade, hoje nós vamos falar sobre a influência do Espírito, tratando no nosso nível de inteligência. Alguns chamam de QI, aleluia. Porque, infelizmente, muitos filhos da luz têm perdido para os filhos deste mundo, irmãos. Essa é a verdade. E têm perdido por quê? Por falta de inteligência. Por não buscar a unção do Espírito sobre a sua vida. Por falta, de conhecimento. Amados, a inteligência, volto aqui, deixa eu pegar aqui, a inteligência é a capacidade de aprendizado, raciocínio, compreensão. É a aptidão para compreender as verdades, as relações ou relacionamentos, fatos e significados das coisas. Na inteligência, os 4 pilares, vamos chamar assim, que os 4 pilares, da inteligência é o conhecimento,
a sabedoria, o entendimento e o temor do Senhor. O Espírito Santo influencia o nosso conhecimento. Ele influencia a nossa sabedoria, a nossa compreensão e o nosso temor a Deus. E todos esses 4 aspectos compõem a inteligência. Então, o que compõe a inteligência? Conhecimento, sabedoria, entendimento e temor a Deus. Amados, estamos começando a entender porque para sermos realmente inteligentes precisamos do Espírito Santo de Deus. Amados, o Espírito Santo nos influencia diretamente em cada uma dessas áreas da nossa vida. Amados, o conhecimento é a informação que nós precisamos. Trata-se dos fatos, os dados e as verdades sobre qualquer assunto. Infelizmente, o Espírito Santo é uma fonte de conhecimento. Diga comigo, o Espírito Santo é uma fonte de conhecimento. E uma grande parte da influência dele é fazer com que você tenha conhecimento. Amados, a ignorância é diretamente proporcional a muitos dos males do mundo. É verdade. Quanto mais pessoas ignorantes existirem, tanto mais altos são os níveis de pobreza, doença, atraso, guerra, fome. A ignorância, irmãos, é algo terrível. Por isso precisamos de sabedoria, para lidar com as coisas. Precisamos de conhecimento para lidar com as coisas, Aleluia. Amados, precisamos de conhecimento. Precisamos da unção do Espírito, pois ele é o Espírito de todo conhecimento. Isaías capítulo 11, verso 2, ele diz: repousará sobre ele o Espírito do Senhor, o Espírito de sabedoria, de entendimento, o Espírito de conselho e de fortaleza, o Espírito de conhecimento e de temor. Precisamos desse Espírito de conhecimento, para que possamos ter conhecimento das coisas, para que possamos conhecer as coisas e saber lidar com as coisas. Mas para isso precisamos desta unção, desse poder do Senhor sobre nós. Amados, precisamos também de sabedoria. Precisamos da unção do Espírito Santo, porque nele está toda a sabedoria. Olha que o texto diz: repousará sobre ele o Espírito do Senhor, o Espírito de sabedoria. O que é a sabedoria? É a capacidade de aplicar o conhecimento que você tem. Por quê? Porque não basta ter conhecimento se você não tiver sabedoria. Se você tiver conhecimento, eu conheço muita gente que estudou, que tem conhecimento, mas não é sábio. Então nós precisamos ter um conhecimento que vem do Espírito Santo, mas também precisamos saber, ter sabedoria para lidar com este conhecimento. E o Espírito Santo, o Espírito de Deus, é o Espírito da sabedoria. Isto mesmo, a sabedoria é a capacidade de aplicar o conhecimento em você. Sabedoria é a capacidade de aplicar a experiência que você tem. A sabedoria é a capacidade de aplicar o bom senso que você tem. A sabedoria é a capacidade de aplicar a compreensão que você tem. Você está entendendo? Não basta ter conhecimento se você não tiver sabedoria para aplicar as suas experiências, o seu bom senso, a sua compreensão. Então, o conhecimento deve estar, o conhecimento, ele deve estar misturado, vamos dizer assim, com a sua sabedoria. Os dois têm que trabalhar juntos, amém?
eu estava, preparando o meu esboço e eu estava pensando aqui, deve pedir sabedoria ao Espírito de Deus. Vocês sabiam, irmãos, que muitos presidentes de muitos países são altamente qualificados. Eles conhecem uma série de coisas que aprenderam no caminho, para se tornarem presidentes. No entanto, muitos não têm capacidade de aplicar os seus conhecimentos e o senso comum e as informações que precisam para os seus países. Às vezes é como se o conhecimento que essas pessoas adquiriram evaporasse. Quando não evaporasse, não ainda ter conhecimento, como é que eu faço assim? Não ter conhecimento, não adianta ter conhecimento se não tiver sabedoria. Perdoe aqui, eu dei uma enroscada aqui. Mas olha, não adianta ter conhecimento se não tiver sabedoria. Veja, quantos presidentes com muito conhecimento, porque para poder chegar ao cargo da presidência da República, tem que ter conhecimento. Quantos líderes, não é só presidente da República, é várias situações, vários postos. As pessoas têm conhecimento e chega até aquele posto, chega até aquele degrau. Mas muitas vezes a sua gestão se torna desastrosa. Por quê? Porque não tem sabedoria. Falta-lhe sabedoria. Amém? Então não adianta ter conhecimento se não tiver sabedoria. E felizmente, o Espírito Santo é a fonte de toda sabedoria para nós. Se esses líderes, eu louvo a Deus. Eu vou dizer uma coisa, eu louvo a Deus pelos governantes que consultam os homens de Deus. Eu louvo a Deus pelos líderes que consultam os homens de Deus. Para quê? Para que eles recebam a bênção de Deus e Deus venha lhe dar a sabedoria que ele precisa para governar. Efésios capítulo 1, verso 17 diz: para que o Deus de nosso Senhor Jesus Cristo, Pai da glória, vos dê em seu conhecimento o espírito de sabedoria e revelação. Busquemos a unção do Espírito Santo sobre a nossa vida. Amém, amados? Está dando para vocês entender, com essa voz meia rouca aqui, mas está dando para vocês compreenderem aí? Aleluia. Amados, precisamos também, olha, vamos lá, precisamos de conhecimento, precisamos de sabedoria e precisamos de entendimento. Oh Deus, precisamos de entendimento. Precisamos da unção do Espírito Santo para que possamos entender as coisas. Então eu tenho conhecimento, eu tenho sabedoria para lidar, mas agora eu tenho que ter entendimento para compreender. O entendimento é a capacidade de compreender as verdades, é a capacidade de compreender e interpretar o que está sendo dito. Quando alguém não tem a capacidade de compreender ou interpretar o significado do que você disse, dissemos que a pessoa tem falta de entendimento, uma pessoa que ela não consegue compreender as coisas, ela tem falta de entendimento. E nós precisamos ter entendimento das coisas, compreender as coisas. Olha só que engraçado. Às vezes a pessoa tem conhecimento, nossa, às vezes ela até é sábia, mas lhe falta compreensão. Como assim, pastor? Como que ela pode ser sábia e faltar a compreensão? É verdade, porque não adianta eu ter a sabedoria como resolver tal coisa se eu não compreender o que tem que ser resolvido. Entendeu? Se eu não compreender o que está diante de mim, se eu não compreender o que está acontecendo na minha vida. Entendimento também é a inclinação de uma pessoa para concordar ou fluir com uma opinião. Alguém com entendimento tem a capacidade para pensamentos e raciocínios lógicos. Felizmente, o Espírito Santo também é o espírito de entendimento. Quando a gente não consegue entender algo, a gente diz: Espírito Santo, me ajuda aqui.
É que nem eu, quando eu não consigo compreender alguma coisa, eu já digo: Espírito Santo, dê-me o entendimento que eu preciso, dê-me a compreensão que eu preciso. Aleluia! Pela influência do Espírito Santo, sua capacidade de interpretar as declarações e argumentos dos outros será bem maior. Por intermédio do Espírito Santo, a sua capacidade de pensar e raciocinar irá melhorar e muito aumentar e melhorar. Então a nossa oração deste domingo é: Senhor, dê-me conhecimento, dê-me sabedoria, dê-me, Senhor, entendimento. Uma pessoa que tem entendimento é grandemente promovida nesta vida e torna-se muito maior do que uma pessoa sem entendimento. Olha o que diz Provérbios, capítulo 4, de 5 a 9. Adquire sabedoria, adquire inteligência, e não te esqueça, nem te aparte das palavras da minha boca. Não a abandone, ela te guardará. Amas e ela te protegerá. A sabedoria é a coisa principal. Adquire, pois, a sabedoria, emprega tudo o que possui na aquisição de entendimento. Exalta e ela te exaltará. Abraçando-a, ela te honrará. Dará à tua cabeça um diadema de graça e uma coroa de glória te entregará. Oh, aleluia! O que quer dizer aqui? Quer dizer que existem recompensas de Deus para quem é inteligente. Existe recompensa de Deus, meu filho, minha filha, para quem busca no Senhor entendimento, para quem busca no Senhor conhecimento, para quem busca no Senhor sabedoria. Amados, nosso nível de entendimento deve ser diretamente influenciado pelo Espírito Santo. Vocês estão me entendendo? Se está entendendo, dá glória a Deus aí. Solta coraçãozinho. Aleluia. Amados, precisamos do temor do Senhor. Precisamos da unção do Espírito para que possamos temer a Deus. Aleluia. Estão entendendo? Glória a Deus. Glória a Deus. Né? Amados, a extensão em que você teme a Deus é diretamente influenciada pelo Espírito Santo, porque o Espírito Santo é o espírito do temor a Deus. O temor do Senhor é o seu respeito por Ele. Deixa eu falar algo a você. Não adianta você ter conhecimento, não adianta você ter sabedoria, não adianta você ter entendimento, se você não tiver temor a Deus. Se você não tiver temor a Deus, tudo volta à estaca zero. Acredite nisso, que existe um Deus que governa os assuntos dos homens. É uma verdade. E isso é forte nos corações daqueles que o temem. Sem temor a Deus, todo conhecimento, toda sabedoria, todo entendimento não serve para nada. Você pode estudar o que for, você pode ter o diploma que for, você pode ter o anel que for, sem o temor do Senhor, a sua tendência é a falência, a tendência é a ruína, a tendência é a perca de tudo. Aliás, o temor ao Senhor é o princípio de toda sabedoria. Você será reduzido a nada e agirá como um animal, porque você não tem Deus em seu conhecimento. Olha o que Paulo diz aos Romanos, capítulo 1, verso 28. Ele diz assim: e como eles não se importaram de ter conhecimento de Deus, assim Deus os entregou a um sentimento perverso, a fazerem coisas que não convêm. Ou seja, o homem pode ser o que for, se não acreditar em Deus, ele não passa de um tolo. Seu conhecimento, sua sabedoria, sua compreensão não passa de lixo. O Senhor nos entrega a sua própria sorte. Então o temor do Senhor é a base de tudo. É a base de tudo. Então eu preciso ter conhecimento.
Eu preciso ter sabedoria. Eu preciso ter entendimento. E como base, ter o temor do Senhor. Vocês estão me entendendo, meus filhos? Vocês estão compreendendo, meus filhos? A palavra do Senhor diz no Salmo 112, verso 1: bem-aventurado o homem que teme ao Senhor, que em seus mandamentos tem grande prazer. Feliz, irmãos, é aquele que teme o Senhor. Bem-aventurado, feliz, feliz é o homem e a mulher que teme ao Senhor. Às vezes perdemos as bênçãos do Senhor por falta de inteligência. Porém, hoje nós vamos pedir ao Senhor que derrame sobre nós inteligência, sabedoria, entendimento e temor a Deus. Amém? E ele virá, como diz Isaías 11:2, ele virá e fará repousar sobre ti. E agora eu vou profetizar sobre a tua vida. Vê se você recebe, meu filho. Minha filha, não perca a oportunidade, não. Recebe o Espírito do Senhor, o Espírito da sabedoria, de entendimento, o Espírito de conselho e de fortaleza, o Espírito de conhecimento e temor do Senhor virá sobre ti nesta hora. Receba em nome de Jesus. Receba, meu lindo. Receba, minha linda. Receba, receba, receba. Tome posse. Receba isso, Célia. Receba. Receba o espírito de sabedoria. Receba o espírito de entendimento, de conhecimento. Receba o espírito de conselho, de fortaleza. Receba o espírito de temor a Deus. Receba em nome de Jesus. Aleluia. E agora eu quero orar com vocês. Amém? Aleluia. Vamos orar nesta hora, em nome de Jesus. Querido Deus e eterno Pai, eu quero te agradecer pela oportunidade que o Senhor me deu de ministrar a tua palavra. Eu até achei, Deus, que eu não ia conseguir, mas eu fui chamado para pregar a tua palavra, ó Deus. Eu fui chamado, Senhor, para pregar o teu evangelho. Então eu peço agora a ti, ó Deus, eu peço, meu Deus, meu Pai, que o teu Espírito Santo seja derramado sobre teus filhos agora. O Espírito, Senhor, de conhecimento, o Espírito da sabedoria, do entendimento, o Espírito do temor a ti. Senhor, Senhor, os filhos das trevas não podem ser mais sábios que os filhos da luz. Nós rejeitamos isto. Nós temos a sabedoria que vem de ti, o entendimento que vem de ti, o conhecimento que vem de ti. Ó Senhor, abre a nossa mente, nosso coração para ti. Senhor, eu abençoo teus filhos. Abençoa a sua saúde física, a sua saúde emocional, a sua saúde, ó Deus, espiritual. Eu abençoo agora, Deus, os teus servos, ó Pai. Eu os abençoo em nome de Jesus. Orianda lamanaia lama séria. Eu os abençoo, Pai. E que possamos ter um bom domingo e um bom culto daqui a pouco, Pai, em nome de Jesus. Amém e amém. Amém, aleluia. Deixa lá o seu like, faça a sua inscrição, compartilhe. Passando para vocês aí também o canal Chamados pelo Fogo, né? Canal no YouTube Chamado pelo Fogo, um canal também abençoadora, aí do meu cunhado Mauro, da minha maninha Célia, dispensa a apresentação, o ministério Chamado pelo Fogo, né? Dispensa a apresentação, é um casal comprometido com o reino,
comprometidos com a palavra de Deus e agora estão lá no YouTube. Entra lá, deixa o seu like, faça a sua inscrição, amém? Faz lá a sua inscrição, participa do canal deles também, eles estão, né, fazendo um excelente trabalho. Ontem fizeram uma live, né, à tarde, eu ri com aquela live lá, foi uma bênção, né? Como é que é, Sérgio? Marinheiro de primeira viagem, mas foi ótimo. Meu Deus, foi abençoador. Eu não consegui assistir na hora. Eu vou confessar, Celinha, eu dormi, deram os remédios para mim é que eu apaguei. Eu apaguei, minha filha, né? Mas depois eu vi, viu? Foi muito bom. Estou aprendendo, eu estou aprendendo até hoje, gente. Eu estou aprendendo até a hora, tem hora que a Cida fala, Jaide, eu não acredito que você falou aquilo na live. E já era, você entendeu? Porque estamos aprendendo, né, gente? Todos nós estamos aprendendo, né? Não tem esse, né, que, né? Então entra lá, deixa o seu like, né? Então fique aí no grande amor de Deus, na graça que só Jesus Cristo pode dar, na comunhão e nas consolações do Espírito Santo. Lembrando, nenhum mal te sucederá, nem praga alguma chegará na sua casa, porque Deus tem dado ordem aos teus anjos para te guardar e para te livrar de todo o mal. Você recebe? Então diga, eu creio e eu recebo em nome de Jesus. Deus te abençoe, Deus abençoe a todos vocês. Excelente domingo. Amém? Tchau, tchau.